Seja bem-vindo ao canal, se inscreva e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo novo. Audiolivro, Minha Luta, autor Adolf Hitler. Capítulo 2, Anos de aprendizado e de sofrimento em Viena. Quando minha mãe morreu, meu destino sob certo aspecto já se tinha decidido. Nos seus últimos meses de sofrimento, eu tinha ido a Viena, para fazer exame de admissão à academia. Armado de um grosso volume de desenhos, dirigir-me à capital austríaca, convencido de poder facilmente ser aprovado no exame. Na escola profissional, eu já era sem nenhuma dúvida, o primeiro aluno de desenho da minha classe. Daquele tempo para cá, a minha aptidão se tinha desenvolvido extraordinariamente. De maneira que, contente comigo mesmo, esperava, orgulhoso e feliz, obter o melhor resultado da prova a que me ia submeter. Só uma coisa me afligia: meu talento para a pintura parecia sobrepujado pelo talento para o desenho, sobretudo no domínio da arquitetura. Ao mesmo tempo, crescia cada vez mais meu interesse pela arte das construções. Mais vivo ainda se tornou esse interesse quando, aos 16 anos incompletos, fiz minha primeira visita a Viena, visita que durou 2 semanas. Ali fui para estudar a galeria de pintura do Hofmuseum, mas quase só me interessava o próprio edifício do museu. Passava o dia inteiro, desde a manhã até tarde da noite, percorrendo com a vista todas as raridades nele contidas, mas, na realidade, as construções é que mais me prendiam a atenção. Durante horas seguidas, ficava diante da ópera ou admirando o edifício de parlamento. A Ringstraße atuava sobre mim como um conto, de 1001 noites. Achava-me agora, pela segunda vez, na grande cidade, e esperava com ardente impaciência, e, ao mesmo tempo, com orgulhosa confiança, o resultado do meu exame de admissão. Estava tão convencido do êxito do meu exame, que a reprovação que me anunciaram, feriu-me como um raio que caísse de um céu sereno. Era, no entanto, uma pura verdade. Quando me apresentei ao diretor, para pedir-lhe os motivos da minha não aceitação à escola pública de pintura, assegurou-me ele que, pelos desenhos por mim trazidos, evidenciava-se a minha inaptidão para a pintura, e que a minha vocação era visivelmente para a arquitetura. No meu caso, acrescentou ele, o problema não era de escola de pintura, mas de escola de arquitetura. Não se pode absolutamente compreender, em face disso, que eu até hoje não tenha frequentado nenhuma escola de arquitetura, nem mesmo tomado sequer uma lição. Abatido, deixei o magnífico edifício da Schillerplatz, sentindo-me, pela primeira vez na vida, em luta comigo mesmo. O que o diretor me havia dito, a respeito da minha capacidade, agiu sobre mim como um raio deslumbrante, a revelar uma luta íntima, que, de há muito, eu vinha sofrendo, sem até então poder dar-me conta do porquê e do como. Em pouco tempo, convenci-me de que um dia eu deveria ser arquiteto. O caminho era, porém, dificílimo, pois o que eu, por teimosia, tinha evitado aprender na escola profissional, ia agora fazer-me falta. A frequência da escola de arquitetura da academia dependia da frequência da escola técnica de construções, e a entrada para essa exigia um exame de madureza em uma escola média. Tudo isso me faltava completamente. Dentro das possibilidades humanas, já não me era mais lícito esperar a realização dos meus sonhos de artista. Quando, depois da morte de minha mãe, pela terceira vez, e desta vez para demorar-me muitos anos, fui a Viena, a tranquilidade e uma firme resolução tinham voltado a mim, com o tempo decorrido nesse intervalo. A antiga teimosia também tinha voltado, e com ela a persistência, na realização do meu objetivo. Eu queria ser arquiteto. Obstáculos existem não para que capitulemos diante deles, mas para os vencermos. E eu estava disposto a arrostar com todas essas dificuldades, sempre tendo, diante dos olhos, a imagem de meu pai, que, de simples aprendiz de sapateiro de aldeia, tinha subido até ao funcionalismo público. O chão sobre que eu pisava era mais firme, as possibilidades na luta, maiores. O que, outrora, me parecia aspereza da sorte, aprecio hoje como sabedoria da providência. Enquanto a necessidade me oprimia, e ameaçava aniquilar-me, crescia a vontade de lutar. E, finalmente, foi vitoriosa a vontade. Agradeço aqueles tempos, o ter me tornado forte, e poder sê-lo ainda. E ainda mais agradeço ter me livrado do tédio da vida fácil, e ter me tirado do conforto despreocupado do lar, para dar-me o sofrimento, como substituto de minha mãe,
e lançar-me na luta de um mundo de misérias e de pobreza, que aprendi a conhecer e pelo qual mais tarde deveria lutar. Nesse tempo, abriram-se-me os olhos para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes e que, de nenhum modo, se me apresentavam nitidamente na sua horrível significação, para a existência do povo germânico, marxismo e judaísmo. Viena, a cidade que para muitos reputada como um complexo de inocentes prazeres, como lugar para homens que se querem divertir, vale para mim, infelizmente, como uma viva lembrança dos mais tristes tempos da minha vida. Ainda hoje, essa capital só desperta em mim pensamentos sombrios. 5 anos de miséria e de sofrimentos, eis o que significa a minha estadia nessa cidade de prazeres. 5 anos em que, primeiro como ajudante de operário, depois como aprendiz de pintor, vim forçado a trabalhar pelo pão cotidiano, mesquinho pão que nunca bastava para saciar a minha fome habitual. A fome era então minha companheira fiel, que nunca me deixava sozinho, e que de tudo igualmente participava. Cada livro que eu comprava, aumentava a sua participação na minha vida. Uma visita à ópera fazia com que ela me fizesse companhia o dia inteiro. Era uma eterna luta com o meu impiedoso companheiro. E, não obstante isso, nesse tempo aprendi mais do que nunca. Além do meu trabalho em construções, das raras visitas à ópera, feitas com o sacrifício do estômago, tinha como único prazer a leitura. Li muito e profundamente. No tempo livre, depois do trabalho, subi imediatamente ao meu quarto de estudo. Em poucos anos, lancei os alicerces de conhecimentos de que ainda hoje me utilizo. Mais importante do que tudo isso, naqueles tempos, adquiri uma noção do mundo, que serviu de fundamento granítico para o meu modo de agir, de então. A essa noção precisei acrescentar pouca coisa, mudar nada. Ao contrário, estou firmemente convencido de que, em conjunto, várias ideias criadoras que hoje possuo, já na mocidade apareciam fundadas em princípios. Faço diferença entre a sabedoria da velhice, que vale pela sua maior profundidade e prudência, resultantes da experiência de uma longa vida, e a genialidade da juventude que, em inesgotável proliferação, cria pensamentos e ideias sem poder, logo elaborá-las definitivamente, em consequência do tumulto, em que elas se sucedem. A mocidade fornece o material de construção, e os pianos de futuro, dos quais a velhice toma os blocos, trabalha-os e levanta a construção. Isso quando a chamada sabedoria dos velhos não sufoca a genialidade dos moços. A vida que eu até ali tinha levado na casa paterna diferenciava-se em pouco ou em nada da vida dos outros. Sem cuidados, podia esperar pelo dia seguinte, e para mim não havia questão social. As relações da minha juventude compunham-se de pequenos burgueses, por conseguinte de um mundo que mantinha muito poucas relações com o verdadeiro operário. Por mais estranho que isso possa parecer à primeira vista, o abismo entre essa camada social, cuja situação econômica nada tem de brilhante, e o trabalhador manual, é frequentemente mais profundo do que se pensa. A razão dessa quase inimizade jaz no receio que tem um grupo social que, apenas há pouco tempo, elevou-se acima do nível do proletariado, de descer a antiga e pouco prezada posição ou de, pelo menos, ser visto como pertencendo a essa classe. A isso se acrescente, entre muitos, a desagradável lembrança da ignorância dessa baixa classe, a constante brutalidade nas suas relações uns com os outros, e compreender-se-á porque a pequena burguesia, em uma posição social ainda inferior, considera todo o contato com essas ínfimas camadas sociais como um fardo insuportável. Isso explica porque é mais frequente a uma pessoa altamente colocada do que a um parvenu nivelar-se, sem afetação, com os mais humildes. O parvenu é o que, por sua própria força de vontade, passa, na luta pela vida, de uma posição social a outra mais elevada. Essa luta, as mais das vezes áspera, mata a compaixão no coração humano e estanca a simpatia pelos sofrimentos dos que ficam atrás. Sob esse aspecto, a sorte foi comigo compassiva. Enquanto me compelia a voltar para esse mundo de pobreza e de incertezas, que, no decurso de sua vida, meu pai já havia abandonado, punha, ao mesmo tempo, diante dos meus olhos, com todos os seus aspectos repugnantes, a educação estreita dos pequenos burgueses. Só então aprendi a conhecer os homens, aprendi a fazer a diferença entre ocas aparências, exteriorizações brutais, e a essência íntima das coisas.
Já no fim do século passado, Viena pertencia ao número das cidades em que era visível o desequilíbrio social. Brilhante riqueza e degradante pobreza revezavam-se em contrastes violentos. No centro da cidade e nas suas adjacências, sentia-se o bater do pulso do Império, de 52 milhões, com todo o seu poder mágico de atração, nesse estado de várias nacionalidades. A corte, no seu deslumbrante esplendor, agia como imã sobre a riqueza e a inteligência do resto do Estado. A isso deve-se juntar a forte centralização da política, da monarquia dos Habsburgos. Nessa concentração, estava a única possibilidade de manter-se, em firme união, essa salada de povos. A consequência disso foi, porém, uma exagerada concentração das autoridades governamentais na capital, na residência da corte. Além disso, Viena era, não só espiritual e politicamente, mas também economicamente, o centro da antiga monarquia danubiana. Em frente ao exército de oficiais superiores, funcionários públicos, artistas e sábios, estendia-se um exército ainda maior, composto de trabalhadores, em frente da riqueza da aristocracia e do comércio, uma pobreza atroz. Diante dos palácios da Ringstrasse se perambulavam milhares de sem-trabalho. Por baixo dessa via triunfal da velha Áustria, amontoavam-se sem teto, no lusco-fusco e na imundície dos canais. Dificilmente em uma cidade alemã se poderia tão bem estudar a questão social como em Viena. Mas ninguém se iluda. Esse estudo não pode ser feito de cima para baixo. Quem não se viu nas garras dessa víbora, nunca aprenderá a conhecer os seus dentes venenosos. Sem essa etapa, tudo redunda em palavreado superficial, ou sentimentalismo hipócrita. Um e outro caso são de consequências. Indivíduos que sabem tudo e não são capazes de coisa alguma, sejam colocados na direção de um Estado. Muito cedo esforcei-me por ler por aquele processo, e fui, da maneira mais feliz, auxiliado pela memória e pela razão. Observadas as coisas por esse aspecto, foi-me fecundo e proveitoso, sobretudo o tempo que passei em Viena. A experiência da vida diária servia de estímulo para sempre novos estudos dos mais diversos problemas. Quando eu, por fim, cheguei à situação de poder fundamentar a realidade na teoria e tirar a prova da teoria na experiência, na prática, estava em condições de evitar o excesso de apego à teoria ou descer demais à realidade. Assim, a experiência da vida diária, nesse tempo, em dois dos mais importantes problemas, além do social, tornou-se definitiva e serviu de estimulante para sólido estudo teórico. Quem sabe se eu algum dia me teria aprofundado na teoria e na vida do marxismo, se, outrora, eu não tivesse quebrado a cabeça com esse problema. O que eu, na minha mocidade, conhecia sobre a social-democracia, era muito pouco e muito errado. Causava-me intenso prazer que a social-democracia dirigisse a luta pelo direito do voto secreto e universal. A minha razão já me dizia, porém, que essa conquista deveria levar a um enfraquecimento do regime dos Habsburgos, por mim já tão odiado. Na convicção de que o Estado danubiano nunca se manteria sem o sacrifício do espírito alemão, e que o mesmo prêmio de uma lenta eslavização do elemento germânico, de modo algum ofereceria garantia de um governo verdadeiramente viável, pois a força criadora do Estado dos eslavos é muito hipotética, via eu com prazer todo o movimento que, na minha imaginação, poderia contribuir para o desmembramento desse Estado, de 10 milhões de alemães, inviável e condenado à morte. Quanto mais o palavrório corroía o parlamento, mais próximo deveria estar a hora da ruína desse Estado babilônico, e com ela também a hora da libertação dos meus compatriotas, austro-alemães. Só assim se poderia voltar à antiga anexação à mãe-pátria. Por isso, a atividade da social-democracia não me parecia antipática. Como esse movimento se preocupava em melhorar as condições vitais do operariado, como eu acreditava na minha ingenuidade de outrora, pareceu-me melhor falar a seu favor do que contra. O que mais me afastava da social-democracia era a sua posição de adversária em relação ao movimento pela conservação do espírito germânico, a deplorável inclinação em favor dos camaradas eslavos, que só aceitavam esse alerta quando era acompanhado de concessões práticas, repelindo-os, arrogantes e orgulhosos, quando não viam interesses. Davam, assim, a um importuno mendigo a paga merecida. Na idade de 17 anos, a palavra marxismo era-me pouco conhecida, enquanto socialismo e social-democracia pareciam-me concepções idênticas.
Foi preciso, também, nesse caso, que o punho forte do destino me abrisse os olhos para essa maldita maneira de ludibriar o povo. Até então eu só tinha contato com a social-democracia como observador em algumas demonstrações coletivas, sem possuir nenhuma ideia da mentalidade de seus adeptos, ou da essência da doutrina. De repente, pude sentir os efeitos de sua doutrinação e de sua maneira de encarar o mundo. O que, talvez só depois de dezenas de anos, tivesse acontecido, aprendi agora no decurso de poucos meses, isto é, a verdadeira significação de uma peste ambulante, sob a máscara de virtude social e amor ao próximo, e da qual se deve depressa libertar a terra, pois, ao contrário, muito facilmente a humanidade será por ela imolada. No serviço de construções teve lugar o meu primeiro encontro com os sociais-democratas. Logo de começo, não foi muito agradável. Minhas roupas ainda estavam em ordem, minha linguagem era cuidada, minha vida comedida. Tinha tanto que lutar com a minha sorte, que pouco podia cuidar do que me cercava. Só procurava trabalho para não passar fome e para ter a possibilidade de continuar, mesmo lentamente, a minha educação. Talvez eu não me tivesse absolutamente preocupado com o novo meio em que me achava, se, no terceiro ou quarto dia, não se tivesse dado um fato que me forçou a tomar imediatamente uma posição definida. Fui intimado a entrar no sindicato. Meus conhecimentos sobre organização sindical eram então quase nulos. Nem a sua utilidade nem a sua inutilidade podia eu aqui relatar. Quando me esclareceram que eu deveria entrar, recusei-me. Fundamentava minha resolução com a razão de que eu não entendia do assunto e que, sobretudo, não me deixava levar à força para parte alguma. Talvez fosse a primeira razão, porque não me puseram imediatamente na rua. Talvez esperassem que, dentro de alguns dias, eu estivesse convertido, ou pelo menos mais dócil. Haviam se enganado radicalmente. Depois de 14 dias, eu não poderia mais entrar para o sindicato, mesmo que o tivesse desejado. Nestes 14 dias, pude conhecer de mais perto os que me cercavam, de modo que nenhuma força do mundo poderia mais arrastar-me a uma organização, cujos esteios me apareceram sob uma luz tão desfavorável. Nos primeiros dias fiquei indignado. Ao meio-dia, uma parte dos operários ia para a estalagem próxima, enquanto a outra ficava no local da construção, e aí tinha o seu magro almoço. Estes eram casados, para os quais as mulheres, em miseráveis vasilhas, traziam a sopa do meio-dia. Para o fim da semana, o número desses era sempre maior. A razão disso só mais tarde compreendi. Então conversava-se política. Eu bebia minha garrafa de leite, e comia o meu pedaço de pão, conservando-me sempre afastado, e estudava com atenção meus novos conhecidos, ou refletia sobre a minha triste sorte. Não obstante isso, ouvia mais do que o suficiente. Pareceu-me frequentemente que se aproximavam de mim de propósito, para me forçarem a tomar uma posição. Em todo caso, como vinha a saber, isso visava o efeito de me provocar. Ali tudo se negava. A nação era uma invenção das classes capitalistas, que número infinito de vezes ouvi essa palavra. A pátria era um instrumento da burguesia para a exploração das massas trabalhadoras. A autoridade da lei era simples meio de opressão do proletariado. A escola era instituto de cultura do material escravo e mantenedor da escravidão. A religião era vista como meio de atemorizar o povo, para a melhor exploração do mesmo. A moral não passava de uma prova da estúpida paciência de carneiro do povo. Não havia nada, por mais puro, que não fosse arrastado na lama mais asquerosa. De começo, tentei manter-me em silêncio. Por fim, não podia mais. Comecei a tomar posição, comecei a contraditar. Então passei a compreender que essa posição de nada valia, enquanto eu não possuísse conhecimentos seguros sobre os pontos debatidos. Comecei a pesquisar nas próprias fontes, de onde eles extraíam a sua fictícia sabedoria. Li livros sobre livros, brochuras sobre brochuras. No local do serviço, as coisas chegavam frequentemente à exaltação. Eu discutia cada vez melhor, até que um dia foi empregado um meio que facilmente levava de vencida a razão, o terror, a força. Alguns dos defensores do lado contrário intimaram-me a abandonar a construção imediatamente, ou a ser jogado do andaime.
Como estava sozinho e a resistência seria impossível, preferi seguir o primeiro alvitre, adquirindo assim mais uma experiência. Saí, enojado, mas, ao mesmo tempo, tão impressionado que já agora, seria inteiramente impossível para mim abandonar a questão. Não. Depois da eclosão da primeira revolta, a obstinação de novo venceu. Estava firmemente resolvido a voltar, apesar de tudo, para outro serviço de construção. Essa decisão foi fortalecida pela situação precária, em que me encontrei algumas semanas mais tarde, depois de gastar as pequenas economias. Não me restava outra saída, quer eu quisesse, quer não. E cena idêntica desenrolou-se, para acabar da mesma forma que a primeira. Travou-se uma luta no meu íntimo, que se define nesta pergunta: isso é gente digna de pertencer a um grande povo? Eis uma pergunta angustiosa. Se a respondermos afirmativamente, a luta por uma nacionalidade merecerá os trabalhos e os sacrifícios que os melhores fazem por um tal rebotalho. Se a resposta for negativa, então o nosso povo já está muito pobre em homens. Com um desânimo inquietador via eu, naqueles dias críticos e atormentados, a massa, que já não pertencia a seu povo, tornar-se um exército ameaçador. Com que sentimentos diferentes fitava, então, as filas sem fim dos trabalhadores vienenses, em um dia de demonstração coletiva. Durante quase 2 horas, de pé, um dia, observei, com a respiração suspensa, a monstruosa onda humana que rolava lentamente. Tomado de um desânimo inquieto, abandonei a praça e dirigi-me para casa. No caminho, vi em uma tabacaria o Arbeiterzeitung, órgão central da antiga social-democracia. Em um café popular, que eu frequentava constantemente, a fim de ler os jornais, esse periódico também era exposto à venda. Eu não podia, porém, fazer o sacrifício de passar uma vista, por mais de 2 minutos na folha infame, que, para mim, tinha o efeito do vitrilo. Debaixo da cabrunhadora impressão que a demonstração coletiva havia produzido, senti uma voz íntima que me incitava a comprar o jornal e lê-lo inteiramente. À noite tratei disso, vencendo a crescente repulsa, que sempre experimentava ao ver essa torneira de mentiras concentradas. Melhor do que em toda a literatura teórica, pude, pela leitura diária da imprensa social-democrática, estudar a essência do movimento e o curso das suas ideias. Que diferença entre as cintilantes frases de liberdade, beleza e dignidade da literatura teórica, entre o fogo-fato do palavrório que, laboriosamente, aparenta a mais profunda e irresistível sabedoria, pregada com uma segurança profética, e a brutal virtuosidade da mentira, da imprensa diária que trabalhava pela salvação da nova humanidade, sem recuar ante nenhuma objeção, usando de todos os recursos da calúnia. Uma é destinada aos estúpidos, das camadas intelectuais médias e superiores, a outras massas. A meditação sobre a literatura e a imprensa dessa doutrinação servia-me para descobrir, de novo, a minha gente. O que, a princípio, me parecia um abismo intransponível, devia tornar-se motivo para amar cada vez mais o meu povo. Só um louco poderia, depois de conhecer esse monstruoso trabalho de envenenamento, condenar ainda as vítimas do mesmo. Quanto mais independente eu me tornava nos anos seguintes, tanto mais longe alcançava a minha vista as causas íntimas do êxito da social-democracia. Então, compreendendo a significação da exigência brutal, feita ao operário para só ler jornais vermelhos, só frequentar assembleias vermelhas, só ler livros vermelhos, etc., vi, muito claro, os efeitos violentos dessa doutrinação da intolerância. A psique das massas é de natureza a não se deixar influenciar, per meias medidas, por atos de fraqueza. Assim como as mulheres, cuja receptividade mental é determinada menos, por motivos de ordem abstrata do que, por uma indefinível necessidade sentimental de uma força que as complete, que, por isso preferem curvar-se aos fortes, a dominar os fracos. Assim também as massas gostam mais dos que mandam, do que dos que pedem e sentem-se mais satisfeitas, com uma doutrina que não tolera nenhuma outra, do que com a tolerante largueza do liberalismo. Elas não sabem o que fazer da liberdade, por isso, facilmente sentem-se abandonadas. A impudência do terrorismo espiritual passa-lhes despercebida, assim como os crescentes atentados contra a sua liberdade que as deveriam levar à revolta. Elas não se apercebem, de nenhum modo, dos erros intrínsecos dessa doutrinação.
Elas veem apenas a força incontrastável e a brutalidade de suas resolutas manifestações externas, ante as quais sempre se curvam. Se uma doutrina que encerrasse mais em veracidade, ao lado de idêntica brutalidade na propaganda, fosse oposta à social-democracia, triunfaria, do mesmo modo, por mais áspera que fosse a luta. Em menos de 2 anos, não só a doutrina da social-democracia, mas também o seu emprego como instrumento prático, tornaram-se-me claros. Eu compreendi o infame terror espiritual que esse movimento exerce especialmente sobre a burguesia. A um dado sinal, os seus propagandistas lançam um chuveiro de mentiras e calúnias contra o adversário que lhes parece mais perigoso, até que se rompam os nervos dos agredidos que, para terem tranquilidade, se rendem ao inimigo. Mas é do destino dos tolos nunca alcançarem o sossego. O jogo recomeça e repete-se inúmeras vozes, até que o pavor ante os monstros selvagens provoca uma significativa imobilidade do adversário. Como a social-democracia, por experiência própria, conhece muito bem o valor da força, lança-se mais violentamente contra aqueles em cuja individualidade descobre algum sistema de resistência. Por outro lado, incensa todos os fracos do lado oposto, a princípio cautelosamente e depois abertamente, conforme essas qualidades morais sejam reais ou imaginárias. Eles receiam menos um gênio impotente e sem vontade do que uma natureza forte, mesmo intelectualmente modesta. A social-democracia se recomenda sobretudo aos fracos de espírito e de caráter. Esse partido sabe aparentar que só ele conhece o segredo da paz e tranquilidade, enquanto, cautelosamente mas de maneira decidida, conquista uma posição depois da outra, ora por meio de discreta pressão, ora através de requintadas escamoteações em momentos em que a atenção geral está dirigida para outros assuntos, não quer por ele ser despertada ou tem a oportunidade, como não merecendo grande interesses, ou receia provocar o perverso adversário. Essa é uma tática que, tendo em conta exatamente tidas as fraquezas humanas, é coroada de êxito matemático, quando o adversário não aprende a usar gás venenoso contra gás venenoso, isto é, as mesmas armas do agressor. É preciso que se diga às naturezas fracas que se trata de uma luta de vida ou de morte. Não menos compreensível para mim, tornou-se a significação do terror material em relação aos indivíduos e às massas. Aqui também havia um cálculo exato de atuação psicológica. O terror nos lugares de trabalho, nas fábricas, nos locais de reunião, e por ocasião das demonstrações coletivas, era sempre coroado de êxito, enquanto um terror maior não se lhe opunha. Quando acontece essa última hipótese, o partido, em gritos de pavor, embora habituado a desrespeitar a autoridade do Estado, em altos berros pedirá seu. De outro, estavam fatalmente sujeitos, faziam-nos entrar no acampamento da social-democracia. Como a burguesia, inúmeras vezes, da maneira mais inepta e também a mais imoral, fazia frente às mais justas aspirações coletivas, sem muitas vezes retirar, ou esperar retirar qualquer proveito de uma tal atitude, mesmo o mais ordeiro trabalhador, saia da organização sindical, para tomar parte na atividade política. Milhões de proletários, na intimidade, foram, sem dúvida, de começo, inimigos do Partido Social Democrático. Foram, porém, derrotados na sua oposição, pela conduta idiota do partido burguês combatendo todas as reivindicações da massa dos trabalhadores. A impugnação cega da burguesia, a todos os ensaios por uma melhoria nas condições do trabalho, tais como um aparelhamento de defesa contra as máquinas, a proteção ao trabalho das crianças, e a proteção da mulher, pelo menos nos últimos meses de gravidez, tudo isso auxiliou a social-democracia a pegar as massas nas suas redes. Esse partido sabia aproveitar todos os casos em que pudesse manifestar sentimentos de piedade para com os oprimidos. Nunca mais poderá a nossa burguesia política reparar os seus erros, pois, enquanto ela se opunha a todas as tentativas por uma remoção dos males sociais, semeava ódio e justificava mesmo as afirmações dos inimigos da nacionalidade, segundo as quais só o Partido Social Democrata defendia os interesses das classes produtoras. Aí estão as razões morais da resistência, dos sindicatos e os motivos por que prestaram os melhores serviços àquele partido político. Nos meus anos de aprendizado em Viena, fui forçado, quer quisesse quer não, a tomar posição no problema dos sindicatos. Como eu os via como parte integral e indivisível do Partido Social Democrata, minha decisão foi rápida e falsa.
Como era natural, recusei-me a entrar para o sindicato. Também nesta importante questão, foi a vida real que me serviu de mestre. O resultado foi uma reviravolta nos meus primeiros julgamentos. Aos 20 anos, já fazia diferença entre o sindicato, como um meio de defesa dos direitos sociais, dos empregados e de luta pela melhoria das condições de vida dos mesmos, e o sindicato como instrumento do partido na luta política de classes. Como a social-democracia compreendeu a enorme significação do movimento sindicalista, assegurou para si a colaboração desse instrumento, e daí o seu êxito. Como a burguesia não a compreendeu, isso lhe custou a sua posição política. Na sua teimosa oposição, imaginou a burguesia fazer parar uma evolução fatal e, na realidade, conseguiu apenas forçá-la a tomar um caminho ilógico. Dizer-se que o movimento sindical em si é inimigo da pátria é uma idiotice, e além disso, uma inverdade. O contrário é que é a verdade. Se uma atividade sindical tem como objetivo a melhoria de uma classe, que constitui uma das colunas mestras da nação, e se esforça por realizá-lo, essa atividade não só não se exerce contra a pátria e o Estado, mas, no verdadeiro sentido da palavra, consulta os interesses nacionais. É fora de qualquer dúvida que essa atuação auxilia a criar programas sociais, sem o que nem se deve pensar em uma educação nacional coletiva. Esse movimento atinge seu maior mérito quando, pelo combate aos cancros sociais existentes, ataca as causas das moléstias do corpo e do espírito, contribuindo para a conservação da saúde do povo. É ociosa a discussão sobre as vantagens dessas agitações. Enquanto, entre os que distribuírem trabalho, houver homens que não compreendam a questão social, ou possuam ideias erradas de direito e de justiça, é não só direito mas dever, dos por eles empregados, que aliás formam uma parte do nosso povo, proteger os interesses da quase totalidade, contra a avidez ou a irracionalidade de poucos, pois a manutenção da fé na massa do povo é para o bem-estar da nação, tão importante quanto a conservação da sua saúde. Ambos esses interesses serão seriamente ameaçados pelos indignos empregadores, que não têm os mesmos sentimentos da coletividade, de que vivem divorciados. Devido à sua condenável atitude, inspirada na ambição ou na intransigência, nuvens ameaçadoras anunciam tempestades futuras. Remover as causas de uma tal evolução é conquistar um mérito em relação à pátria. Agir ao contrário é trabalhar contra os interesses da nação. Mínimas conclusões para um acertado plano de ação. Justamente o receio da social-democracia, diante de cada melhoria real da situação do proletariado, em relação à profundidade de sua até então miséria cultural e social, talvez tivesse concorrido a arrancar esse instrumento das mãos dos representantes de classes. E isso não aconteceu, porém. Em vez de tomar a ofensiva, a burguesia deixou apertar-se cada vez mais o cerco em torno de si para, enfim, adotar providências inadequadas que, por muito tardias, tornaram-se sem eficiência e, por isso mesmo, eram facilmente repelidas. Assim ficou tudo como antes, apenas o descontentamento tornou-se cada vez maior. Os sindicatos independentes, como uma nuvem tempestuosa, obscureciam o horizonte político, ameaçando também a existência dos indivíduos. Essas organizações se transformaram no mais temível instrumento de terror contra a segurança e independência da economia nacional, a solidez do Estado e a liberdade dos indivíduos. Foram eles, sobretudo, que transformaram a concepção da democracia em uma frase asquerosa e ridícula, que profanava a liberdade e escarnecia, de maneira imperecível, da fraternidade. Nesta proposição, se não quiseres ser dos nossos, nós te arrebentaremos a cabeça. Assim começava eu a conhecer esses inimigos do gênero humano. No decurso dos anos, a opinião sobre eles desenvolveu-se e aprofundou-se, sem modificar-se, porém. Quanto mais eu estudava o aspecto exterior da social-democracia, tanto mais crescia o desejo de penetrar na estrutura íntima dessa doutrina. A literatura oficial do partido de pouca utilidade me poderia ser na realização desse objetivo. Ela é, no que diz respeito a questões econômicas, falsa nas suas afirmações e conclusões, e mentirosa quanto à finalidade política. Daí a razão por que eu me sentia, de coração, afastado dos novos modos de expressão, da eterna rabolice política, e da sua maneira de descrever as coisas. Com um inconcebível luxo de palavras de significação obscura, gaguejavam sentenças que deveriam ser ricas de pensamento,
como eram falhas de senso. Só a decadência dos nossos intelectuais das grandes cidades poderia, neste labirinto da razão, sentir-se confortavelmente, para, no nevoeiro deste dadaísmo literário, compreender a vida íntima, apoiado na proverbial inclinação de uma parte do nosso povo, para sempre farejar a sabedoria profunda, no meio dos paradoxos pessoais. Enquanto eu, na realidade de suas demonstrações, pesava todas as mentiras e desatinos teóricos dessa doutrina, chegava, pouco a pouco, a uma compreensão mais clara da sua vontade. Nestas horas apoderavam-se de mim ideias tristes e maus presságios. Vi diante de mim uma doutrina, constituída de egoísmo e de ódio, que, por leis matemáticas, poderá ser levada à vitória, mas arrastará a humanidade à ruína. Nesse ínterim, eu já tinha compreendido a ligação entre essa doutrina de destruição e o caráter de uma certa raça para mim até então desconhecida. Só o conhecimento dos judeus ofereceu-me a chave para a compreensão dos propósitos íntimos e, por isso, reais da social-democracia. Quem conhece este povo, vê cair-se-lhe dos olhos o véu, que impedia descobrir as concepções falsas sobre a finalidade e o sentido deste partido e, do nevoeiro do palavreado de sua propaganda, de dentes arreganhados, vê aparecer a caricatura do marxismo. Hoje é-me difícil, se não impossível, dizer quando a palavra judeu pela primeira vez foi objeto de minhas reflexões. Na casa paterna, durante a vida de meu pai, não me lembro de tê-la ouvido. Creio que ele já via nessa palavra a expressão de uma cultura retrógrada. No curso de sua vida, ele chegou a uma concepção mais ou menos cosmopolita do mundo, combinada a um nacionalismo radical que, também, exercia seus efeitos sobre mim. Na escola também não encontrei oportunidade que me pudesse levar a uma modificação desse modo de encarar as coisas que me havia transmitido meu pai. É verdade que, na escola profissional, eu havia conhecido um jovem judeu que era tratado por nós, com certa prevenção, mas isso somente porque não tínhamos confiança nele, devido ao seu todo taciturno e a vários fatos que nos apreciava o seu estilo elegante, distinto. Os exageros de forma não me agradavam, chocavam-me. Porque eu tenha visto Viena assim, apresento como desculpa o esclarecimento que me dei a mim mesmo. O que repetidamente me causava repugnância era a maneira indigna pela qual a imprensa bajulava a corte. Não havia acontecimento na corte que não fosse comunicado aos leitores em tom do mais intenso entusiasmo, ou da mais lamurienta consternação, prática essa que, mesmo tratando-se do mais sábio monarca de todos os tempos, podia ser comparada aos excessos incontidos de um galo silvestre. Isso me parecia exagerado, e era por mim visto como uma mancha para a democracia liberal. Pretender as graças desta corte, e de maneira tão indigna, era o mesmo que trair a dignidade da nação. Esta foi a primeira sombra que devia perturbar as minhas afinidades espirituais com a grande imprensa de Viena. Como sempre, também em Viena, eu acompanhava todos os acontecimentos da Alemanha, com o maior ardor, quer se tratasse de questões políticas ou de problemas culturais. Com uma admiração a que se juntava o maior orgulho, eu comparava a elevação do Reich com a decadência do Estado austríaco, enquanto os acontecimentos da política externa, na sua maior parte, provocavam geral contentamento. A política interna frequentemente dava margem a sombrias aflições. A campanha que, naquele tempo, se movia contra Guilherme II, não tinha minha aprovação. Nele eu não via só o imperador dos alemães, mas também o criador da frota alemã. A imposição feita pelo Reichstag de não permitir ao Kaiser fazer discursos indignava-me de modo tão extraordinário, porque essa proibição partia de uma fonte que, aos meus olhos, nenhuma autoridade possuía, atendendo a que, em um só período de sessão, esses gansos do parlamento haviam gracitado mais idiotices do que o poderia fazer, durante séculos, uma inteira dinastia de imperadores, dado seu muito menor número. Eu me encolerizava com o fato de, em um país em que qualquer imbecil não só reivindicava para si o direito de crítica, mas, no parlamento, tinha até a permissão de decretar leis para a pátria, o detentor da coroa imperial pudesse receber admoestações da mais superficial das instituições de palavrório de todos os tempos. Irritava-me ainda mais com o fato de ver que a mesma imprensa vienense que, diante de um cavalo da corte, se desfazia nas mais respeitosas mesuras, a um acidental movimento da cauda do mesmo, aparentando cuidados que para mim não passavam de mal encoberta maldade,
pudesse exprimir o seu pensamento contra o imperador dos alemães. Em tais casos, o sangue me subia à cabeça. Foi isso que, pouco a pouco, me fez olhar com mais atenção a grande imprensa. Fui forçado a reconhecer uma vez que um dos jornais antissemíticos, o Deutsche Volksblatt, em uma oportunidade idêntica, portara-se de maneira mais decente. O que também me enervava era a nojenta bajulação com que a grande imprensa se referia à França. Éramos forçados a nos envergonhar de sermos alemães quando nos chegavam aos ouvidos esses açucarados hinos de louvor à grande nação da cultura. Essa lastimável galomania mais de uma vez me levou a deixar cair das mãos um desses grandes jornais. Frequentemente, procurava o Volksblatt que, apesar de muito menor, parecia-me mais limpo nesses assuntos. Não concordava com a sua atitude radicalmente antissemítica, mas, de vez em quando, eu encontrava argumentações que me faziam refletir. De qualquer modo, por meio de Volksblatt, eu pude conhecer aos poucos o homem e o movimento de que dependiam a sorte de Viena, o Dr. Karl Lueger e o Partido Social Cristão. Quando vim para Viena era francamente contrário a ambos. O movimento e o seu líder me pareciam reacionários. O habitual sentimento de justiça deveria, porém, modificar esse julgamento, à proporção que se me oferecia a oportunidade de conhecer o homem e a sua atuação. Com o tempo, tornei-me de franco entusiasmo por ele. Hoje, vejo, mais do que antes, como o mais forte burgomestre alemão de todos os tempos, quantas de minhas arraigadas convicções caíram por terra com essa mudança, de modo de ver a respeito do movimento social cristão. A minha maior metamorfose foi, porém, a que experimentei em relação ao movimento antissemítico. Isso me custou, durante meses, as maiores lutas íntimas, entre os meus sentimentos e as minhas ideias, luta em que as ideias acabaram por triunfar. Por ocasião dessa áspera luta, entre a educação sentimental e a razão pura, a observação da vida de Viena prestou-me serviços inestimáveis. Eu já não errava pelas ruas da importante cidade, como um cego que nada vê. Com os olhos bem abertos, observava não mais somente os monumentos arquitetônicos, mas também os homens. Um dia em que passeava pelas ruas centrais da cidade, subitamente deparei com um indivíduo vestido em longo caftan, e tendo pendidos da cabeça longos cachos pretos. Meu primeiro pensamento foi: isso é um judeu? Em Linz, eles não tinham as características externas da raça. Observei o homem, disfarçado mais cuidadosamente, e quanto mais eu contemplava aquela estranha figura, examinando-a traço por traço, mais me perguntava a mim mesmo: isso é também um alemão? Como acontecia sempre em tais ocasiões, tentei remover as minhas dúvidas, recorrendo aos livros. Pela primeira vez na minha vida, comprei, por poucos peniques, alguns panfletos antissemíticos. Infelizmente, todos partiam do ponto de vista de já ter o leitor algum conhecimento da questão semítica. O tom da maior parte desses folhetos era tal que, de novo, fiquei em dúvida. As suas afirmações eram apoiadas em argumentos tão superficiais e anticientíficos que a ninguém convenciam. Durante semanas, talvez meses, permaneci na situação primitiva. O assunto parecia-me tão vasto, as acusações tão excessivas, que, torturado pelo receio de fazer uma injustiça, de novo fiquei em um estado de incerteza e ansiedade. Não me era lícito duvidar que, no caso, não se tratava de uma questão religiosa, mas de raça, pois logo que comecei a estudar o problema, e a observar os judeus, Viena apareceu-me sob um aspecto diferente. Já agora, para qualquer parte que me dirigisse, eu via judeus e quanto mais os observava, mais firmemente convencido ficava, de que eles eram diferentes das outras raças. Sobretudo no centro da cidade, e na parte norte do canal do Danúbio, notava-se um verdadeiro enxame de indivíduos que, por seu aspecto exterior, em nada se pareciam com os alemães. Mesmo, porém, que me assaltassem ainda algumas dúvidas, todas as hesitações se dissipavam em face da atitude de uma parte dos judeus. Surgiu entre eles um grande movimento, de vasta repercussão em Viena, que muito concorreu para um juízo seguro sobre o caráter racial dos judeus. Esse movimento foi o sionismo. Parecia, à primeira vista, que só uma parte dos judeus aprovava essa atitude, e que a grande maioria condenava aquele princípio, e o rejeitava decididamente.
Após observação mais acurada, verificava-se que essa aparência se traduzia em um misto de teorias, para não dizer de mentiras, apresentadas por motivos tácitos, pois o chamado judeu liberal rejeitava os pontos de vista dos sionistas, não porque esses fossem não-judeus, mas porque eram judeus que pertenciam a um credo pouco prático, e talvez mesmo perigoso para o próprio judaísmo. Essa discórdia em nada alterava, porém, a solidariedade íntima entre os adversários. A luta aparente entre os sionistas e os judeus liberais, muito cedo me despertou nojo. Comecei a vê-la como hipócrita, uma deslavada miséria, de começo a fim, e, sobretudo, indignada da tão proclamada pureza moral desse povo. De mais a mais, essa pureza moral ou de qualquer outra natureza, era uma questão discutível. Que eles não eram amantes de banhos, podia-se assegurar pela simples aparência. Infelizmente não raro se chegava a essa conclusão, até de olhos fechados. Muitas vezes, posteriormente, senti náuseas ante o odor desses indivíduos vestidos de caftan. A isso se acrescentem as roupas sujas e a aparência acovardada, e tem-se o retrato fiel da raça. Tudo isso não era de molde a atrair simpatia. Quando, porém, ao lado dessa imundície física, se descobrissem as nódoas morais, maior seria a repugnância. Nada se afirmou em mim tão depressa como a compreensão, cada vez mais completa, da maneira de agir dos judeus em determinados assuntos. Poderia haver uma sujidade, uma impudência de qualquer natureza na vida cultural da nação em que, pelo menos um judeu, não estivesse envolvido. Quem, cautelosamente, abrisse o tumor haveria de encontrar, protegido contra as surpresas da luz, algum judeuzinho. Isso é tão fatal como a existência de vermes nos corpos putrefatos. O judaísmo provocou em mim forte repulsa, quando consegui conhecer suas atividades, na imprensa, na arte, na literatura e no teatro. Protestos moles já não podiam ser aplicados. Bastava que, se examinássemos seus cartazes, e se conhecessem os nomes dos responsáveis intelectuais, pelas monstruosas invenções no cinema e no drama, nas quais se reconhecia o dedo do judeu, para que se ficasse por muito tempo revoltado. Estava-se em face de uma peste espiritual, pior do que a devastadora epidemia de 1348, conhecida pelo nome de Morte Negra. E essa praga estava sendo inoculada na nação. Quanto mais baixo é o nível intelectual e moral desses industriais da arte, tanto mais ilimitada é a sua atuação, pois até os garotos, transformados em verdadeiras máquinas, espalham essa sujeira entre os seus camaradas. Reflita-se também no número ilimitado das pessoas contagiadas por esse processo. Pense-se em que, para um gênio como Goethe, a natureza lança no mundo dezenas de milhares desses escrevinhadores que, portadores de bacilos da pior espécie, envenenam as almas. É horrível constatar, mas essa observação não deve ser desprezada, ser justamente o judeu que parece ter sido escolhido pela natureza para essa ignominiosa tarefa. Dever-se-ia procurar na ignomínia dessa missão o motivo de haver essa escolha recaído nos judeus? Comecei a estudar cuidadosamente os nomes de todos os criadores dessas podridões artísticas fornecidas ao povo. O resultado foi aumentar as minhas prevenções na atitude em relação aos judeus. Por mais que isso contrariasse meus sentimentos, eu era arrastado pela razão a tirar as minhas conclusões do que observava. Não se podia negar porque era uma realidade, o fato de correrem por conta dos judeus 9/10 da sordidez e dos disparates da literatura, da arte e do teatro, fato esse tanto mais grave, quanto é sabido que esse povo representa 1/100º da população do país. Comecei também a examinar debaixo do mesmo ponto de vista a grande imprensa de minha predileção. À proporção que o meu exame se aprofundava, diminuía o motivo de minha antiga admiração por essa imprensa. O estilo desses jornais era insuportável às ideias, eu as repelia por superficiais e banais, e as afirmações pareciam aos meus olhos conter mais mentiras do que verdades honestas. E os editores dessa imprensa eram judeus. Muitas coisas que até então quase me passavam despercebidas, agora me chamavam a atenção, como dignas de ser observadas, outras que já tinham sido objeto de minhas reflexões, passaram a ser melhor compreendidas. Comecei a ver sob outra luz as opiniões liberais desses periódicos. O tom de distinção das réplicas aos ataques, assim como seu completo silêncio em certos assuntos, revelavam-se agora como truques inteligentes e vis.
As suas brilhantes críticas teatrais sempre favoreciam os autores judeus e as apreciações desfavoráveis só atingiam os autores alemães. Suas ligeiras alfinetadas contra Guilherme II, assim como os elogios à cultura e à civilização francesa, evidenciavam a persistência nos seus métodos. O conteúdo das novelas era de repelente moralidade, e na linguagem via-se claramente o dedo de um povo estrangeiro. O sentido geral dos seus escritos era tão evidentemente depreciador de tudo quanto era alemão, que não se podia deixar de nisso ver uma intenção deliberada. Quem teria interesses nessa campanha? Seria tanta coincidência mero acaso? A dúvida foi crescendo em meu espírito. Essa evolução mental precipitou-se, com a observação de outros fatos, com o exame dos costumes e da moral, seguidos pela maior parte dos judeus. Aqui ainda foi o espetáculo das ruas de Viena, que me proporcionou mais uma lição prática. As ligações dos judeus com a prostituição, e sobretudo com o tráfico branco, podiam ser estudadas em Viena, melhor do que em qualquer cidade da Europa Ocidental, como exceção, talvez, dos portos do sul da França. Quem à noite passeasse pelas ruas e becos de Viena seria, quer quisesse, quer não, testemunha de fatos que se conservaram ocultos a grande parte do povo alemão, até que a guerra deu aos lutadores oportunidade de poderem, ou melhor, de serem obrigados a assistir a cenas semelhantes. Quando, pela primeira vez, vi o judeu envolvido, como dirigente frio, inteligente e sem escrúpulos, nessa escandalosa exploração dos vícios, do rebotalho da grande cidade, passou-me um calafrio pelo corpo, logo seguido de um sentimento de profunda revolta. Então não mais evitei a discussão sobre o problema semítico. Como procurava aprender a vida cultural e artística dos judeus sob todos os aspectos, encontrei-os em uma atividade que jamais me tinha passado pela mente. Agora que me tinha assegurado de que os judeus eram os líderes da social-democracia, comecei a ver tudo claro. A longa luta que mantive comigo mesmo havia chegado ao seu ponto final. Nas relações diárias com os meus companheiros de trabalho, já minha atenção tinha sido despertada pelas suas surpreendentes mutações, a ponto de tomarem posições diferentes em torno de um mesmo problema, no espaço de poucos dias e às vezes, de poucas horas. Dificilmente eu podia compreender como homens que, tomados isoladamente, possuem visão racional das coisas, perdem-na de repente, logo que se põem em contato com as massas. Era motivo para duvidar de seus propósitos. Quando, depois de discussões que duravam horas inteiras, eu me tinha convencido de haver afinal esclarecido um erro e já exultava com a vitória, acontecia que, com pesar meu, no dia seguinte, tinha de recomeçar o trabalho, pois tudo tinha sido debalde. Como um pêndulo em movimento, que sempre volta para as mesmas posições, assim acontecia com os erros combatidos, cuja reaparição era sempre fatal. Assim pude compreender, primeiro, que eles não estavam satisfeitos com a sorte que tão áspera lhes era, segundo, que odiavam os empregadores que lhes pareciam os responsáveis por essa situação, terceiro, que injuriavam as autoridades que lhes pareciam indiferentes ante a sua deplorável situação, quarto, que faziam demonstrações nas ruas sobre a questão dos preços dos gêneros de primeira necessidade. Tudo isso podia-se ainda compreender, pondo-se a razão de lado. O que, porém, era incompreensível, era o ódio sem limites à sua própria nação, o achincalhamento das suas grandezas, a profanação da sua história, o enlameamento dos seus grandes homens. Essa revolta contra a sua própria espécie, contra a sua própria casa, contra o seu próprio torrão natal, era sem sentido, inconcebível e contra a natureza. Durante dias, no máximo semanas, conseguia-se livrá-los desse erro, quando, mais tarde, encontrávamos o pretenso convertido, já os antigos erros, de novo se haviam apoderado de seu espírito. A monstruosidade tinha tomado posse de sua vítima. Pouco a pouco, compreendi que a imprensa social-democrática era, na sua grande maioria, controlada pelos judeus. Liguei pouca importância a esse fato que, aliás, se verificava com os outros jornais. Havia, porém, um fato significativo: nenhum jornal em que os judeus tinham ligações poderia ser considerado como genuinamente nacional, no sentido em que eu, por influência de minha educação, entendia essa palavra. Vencendo a minha relutância, tentei ler essa espécie de imprensa marxista, mas a repulsa por ela crescia cada vez mais.
Esforcei-me por conhecer mais de perto os autores dessa maroteira e verifiquei que, a começar pelos editores, todos eram judeus. Examinei todos os panfletos sociais-democráticos que pude conseguir e, invariavelmente, cheguei à mesma conclusão: todos os editores eram judeus. Tomei nota dos nomes de quase todos os líderes, e na sua grande maioria, eram do povo escolhido, quer se tratasse de membros do Reichsrat, de secretários dos sindicatos, de presidentes de associações ou de agitadores de rua. Em todos, encontravam-se sempre a mesma sinistra figura do judeu. Os nomes de Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen, etc., ficarão eternamente na minha memória. Uma coisa tornou-se clara para mim. Os líderes do Partido Social Democrata, com os pequenos elementos do qual eu tinha estado em luta durante meses, eram quase todos pertencentes a uma raça estrangeira, pois para minha satisfação íntima, convenci-me de que o judeu não era alemão. Só então compreendi quais eram os corruptores do povo. Um ano de estadia em Viena tinha sido suficiente para dar-me a certeza de que nenhum trabalhador deveria persistir na teimosia de não se preocupar com a aquisição de um conhecimento mais certo das condições sociais. Pouco a pouco, familiarizei-me com a sua doutrina, e dela me utilizava como instrumento para a formação de minhas convicções íntimas. Quase sempre a vitória se decidia para o meu lado. Todo esforço devia ser tentado para salvar as massas, ainda com grandes sacrifícios de tempo e de paciência. Do lado dos judeus nenhuma esperança havia, porém, de libertá-los de um modo de encará-las. Nesse tempo, na minha ingenuidade de jovem, acreditei poder evidenciar os erros da sua doutrina. No pequeno círculo em que agia, esforçava-me, por todos os meios ao meu alcance, por convencê-los da perniciosidade dos erros do marxismo, e pensava atingir esse objetivo, mas o contrário é o que acontecia sempre. Parecia que o exame cada vez mais profundo da atuação deletéria das teorias sociais democráticas, nas suas aplicações servia apenas para tornar ainda mais firmes as decisões dos judeus. Quanto mais eu contendia com eles, melhor aprendia a sua dialética. Partiam eles da crença na estupidez dos seus adversários, e quando isso não dava resultado, fingiam-se eles mesmos de estúpidos. Se falhavam esses recursos, eles se recusavam a entender o que se lhes dizia e, de repente, pulavam para outro assunto, saíam-se com verdadeiros truismos que, uma vez aceitos, tratavam de aplicar em casos inteiramente diferentes. Então quando, de novo, eram apanhados no próprio terreno, que lhes era familiar, fingiam fraqueza, e alegavam não possuir conhecimentos preciosos. Por onde quer que se pegassem esses apóstolos, eles escapuliam como enguias das mãos dos adversários. Quando um deles, na presença de vários observadores, era derrotado tão completamente que não tinha outra saída senão concordar, e que se pensava haver dado um passo para frente, experimentava-se a decepção de, no dia seguinte, ver o adversário admirado, de que assim se pensasse. O judeu esquecia inteiramente o que se lhe havia dito na véspera, e repetia os mesmos antigos absurdos, como se nada, absolutamente nada, houvesse acontecido. Fingia-se encolerizado, surpreendido e, sobretudo, esquecido de tudo, exceto de que o debate tinha terminado por evidenciar a verdade de suas afirmações. Eu ficava pasmo. Não se sabia o que mais admirar, se a sua loquacidade, se o seu talento na arte de mentir. Gradualmente comecei a odiá-los. Tudo isso tinha, porém, um lado bom. Nos círculos em que os adeptos, ou pelo menos os propagadores da social-democracia, caíam sob as minhas vistas, crescia o meu amor pelo meu próprio povo. Quem poderia honestamente anatematizar as infelizes vítimas desses corruptores do povo, depois de conhecer-lhes as diabólicas habilidades? Como era difícil, até mesmo a mim, dominar a dialética de mentiras dessa raça. Quão impossível era qualquer êxito nas discussões com homens que invertem todas as verdades, que negam descaradamente o argumento ainda pouco apresentado para, no minuto seguinte, reivindicá-lo para si. Quanto mais eu me aprofundava no conhecimento da psicologia dos judeus, mais me via na obrigação de perdoar aos trabalhadores. Aos meus olhos, a culpa maior não deve recair sobre os operários, mas sim sobre todos aqueles que acham não valer a pena compadecer-se da sua sorte, com estrita justiça, dar aos filhos do povo o que lhes é devido, mas poupar os que os desencaminham e corrompem.
Levado pelas lições da experiência de todos os dias, comecei a pesquisar as fontes da doutrina marxista. Em casos individuais, a sua atuação me parecia clara. Diariamente, eu observava os seus progressos e, com um pouco de imaginação, podia avaliar as suas consequências. A única questão a examinar era saber se os seus fundadores tinham presente no espírito todos os resultados de sua invenção, ou se eles mesmos eram vítimas de um erro. As duas hipóteses me pareciam possíveis. No primeiro caso, era dever de todo ser pensante colocar-se à frente da reação contra esse desgraçado movimento, para evitar que chegasse às suas extremas consequências. Na segunda hipótese, os criadores dessa epidemia coletiva deveriam ter sido espíritos verdadeiramente diabólicos, pois só um cérebro de monstro e não o de um homem poderia aceitar o plano de uma organização de tal porte, cujo objetivo final conduzirá à destruição da cultura humana e à ruína do mundo. Nesse último caso, a solução que se impunha, como última tábua de salvação, era a luta com todas as armas que pudesse abraçar a razão e a vontade dos homens, mesmo se a sorte do combate fosse duvidosa. Assim comecei a entrar em contato com os fundadores da doutrina, a fim de poder estudar os princípios em que se fundava o movimento marxista. Consegui esse objetivo mais depressa do que me seria lícito supor, devido aos conhecimentos que possuía sobre a questão semítica, embora ainda não muito profundos. Essa circunstância tornou possível uma comparação prática entre as realidades do mesmo e as reivindicações teóricas da social-democracia, que tanto me tinha auxiliado a entender os métodos verbais do povo judeu, cuja principal preocupação é ocultar, ou pelo menos disfarçar os seus pensamentos. Seu objetivo real não está expresso nas linhas, mas oculto nas entrelinhas. Foi por esse tempo que se operou em mim a maior modificação de ideias que devia experimentar. De inoperante cidadão do mundo, passei a ser um fanático antissemita. Mais uma vez ainda, e agora pela última vez pensamentos sombrios, me arrastavam ao desânimo. Durante meus estudos sobre a influência da nação judaica, através de longos períodos da história da civilização, o tétrico problema se armou diante de mim: não teria inescrutável destino, por motivos ignorados por nós, pobres mortais, decretado a vitória final dessa pequena nação? A esse povo não teria sido destinado o domínio da terra como uma recompensa? À proporção que me aprofundava no conhecimento da doutrina marxista, e me esforçava por ter uma ideia mais clara das atividades do marxismo, os próprios acontecimentos se encarregavam de dar uma resposta àquelas dúvidas. A doutrina judaica do marxismo repele o princípio aristocrático na natureza. Contra o privilégio eterno do poder e da força do indivíduo levanta o poder das massas e o peso morto do número. Nega o valor do indivíduo, combate a importância das nacionalidades e das raças, anulando assim na humanidade a razão de sua existência e de sua cultura. Por essa maneira de encarar o universo, conduziria a humanidade a abandonar qualquer noção de ordem. E como nesse grande organismo, só o caos poderia resultar da aplicação desses princípios, a ruína seria o desfecho final, para todos os habitantes da Terra. Se o judeu, com o auxílio do seu credo marxista, conquistar as nações do mundo, a sua coroa de vitória será a coroa mortuária da raça humana e, então, o planeta vazio de homens, mais uma vez, como há milhões de anos, errará pelo éter. A natureza sempre se vinga inexoravelmente de todas as usurpações contra o seu domínio. Por isso, acredito agora que ajo de acordo com as prescrições do Criador Onipotente. Lutando contra o judaísmo, estou realizando a obra de Deus. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para não perder o próximo vídeo.